Hello, hello, good evening, good afternoon, good morning. Como você está? Tudo bem? Ezequias Lourenço, mais uma vez com o seu programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Estamos ao vivo, são 20 horas e 18 minutos aqui, direto dos estúdios da NSTV. E estou aqui com um grande companheiro, amigo sociólogo, o professor Felipe Paglia. Manda hello pro pessoal, Felipe. Olá, tem que aproveitar aqui. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui juntamente com o professor Ezequias, com esse mestre que tanto admiro, e com você também aqui, para debatermos, dialogarmos sobre esse tema tão bacana. O assunto vai ser muito especial. Educação para tempos líquidos. O que muda com o advento e o avanço da tecnologia? O que muda com a inversão de valores? O que muda com a flexibilização do tempo? A perspectiva que o homem tem sobre o tempo? O que muda com as instituições? Passando pela família, a religião, o trabalho, as relações sociais. E qual é o papel do docente? Qual é o papel do professor? Porque além de ser docente, de professar, porque daí vem a palavra professor, aquele que professa o conhecimento, ele também é mãe, é pai, é tio, é sobrinho, e ele é um ente na sociedade. Como isso vai afetar a sua vida e, por sua vida, a vida das pessoas ao seu redor? Vamos lá, direto aqui, a um texto das Sagradas Escrituras, e para isso eu tenho aqui o meu exemplar, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9, e eu quero me deter nesses versículos. Diz assim as Sagradas Escrituras: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem, muito bem. Estamos aqui com um texto clássico da educação hebraica. O texto clássico da educação hebraica, em que uma criança, já lá com seus 13 para 14 anos, isso uma longa tradição, já teria de recitar os pontos principais da lei, para que assim pudesse fazer o seu ritual de iniciação para o mundo religioso daquela época e ainda hoje. Estou falando aqui de milhares de anos atrás, mas ainda hoje os ortodoxos, ou seja, os judeus ou os israelitas raiz, aqueles que procuram manter a tradição, manter os valores, acabam mantendo e levando isso adiante, passando como legado para as próximas gerações, a fim de que, fazendo assim, este menino ou menina possa ter a sua vida social reconhecida com seus pares, reconhecidas pelas outras pessoas que convivem com ele, além dos seus pais, além dos irmãos, além dos parentes mais próximos. É interessante dizer que a sociedade hebraica daquela época, política e religião eram imbricadas ou eram muito próximas. Até porque as escrituras dizem que por um tempo, por cerca de 300 anos, os juízes ditaram as regras na terra de Israel, e esses juízes eram pessoas que tinham que consultar profetas. E quando vieram os reis, começando por Saul, também esses reis precisariam consultar os profetas a fim de tomarem as decisões. É claro que hoje em dia nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de René Descartes, né? E Montesquieu também. Sim, com certeza. Nosso sociólogo que sabe. Além desses, é possível retomar, o senhor estava falando aqui, professor, e eu me recordei do Aristóteles. Também. Porque quando você tem toda essa orientação da educação
E a relação dela com a política, eu me recordei do ensinamento aristotélico que diz o seguinte, o homem é um animal político, Uhum. não é? Sim. E ele entende a política não nos termos que hoje nós entendemos ou que realizamos a interpretação, mas o ato político é um ato humano, Sim, sem dúvida. porque a política é definida por ele como a arte da convivência Sim, e da boa convivência. sem dúvida. E a boa convivência para se buscar a felicidade, que a felicidade é o objetivo do homem, Fantástico. não é? E eu diria assim, e ainda concluindo o raciocínio, e com certeza com essa pincelada aí que logo daqui a pouco vai ter mais, né? Do nosso querido professor Paglia. Hoje em dia, a sociedade hebraica, ela vive num contexto que está herdando ou está herdado culturalmente a partir dos gregos. Então, esses nomes, no caso, foram citados aí principalmente Aristóteles, né? Sim. Era grego. Então, a Grécia deu o contexto e o tom de democracia para as nações. Então, a maioria das nações do globo, principalmente as nações ocidentais, são nações democráticas. Então, como conviver, tendo aí raízes religiosas, raízes e também valores religiosos em pleno século XXI, guardando aí a mezuzá, né? Guardando aí a Torá, né? Que seria o livro sagrado aí para a nação israelita. Então aqui eles tinham, nesse texto clássico, o hábito de, ao deitar, ler uma passagem do livro sagrado, ao levantar, deparar-se com uma passagem do livro sagrado, ao andar, deparar-se e estar memorizando, né, as passagens do livro sagrado e também antes das refeições e tudo mais. Então, de sorte que a educação é condição sine qua non, né, professor? Para a sociedade. E não se faz educação se não houver aí uma gestão, se não houver aí famílias envolvidas e com certeza aqueles que administram a nossa sociedade, no caso aí os governantes, e passa pela figura do professor. Não tem como, né, professor? Não tem como, professor Ezequias. E é legal essa abordagem, e até apontar para todos os que estão ali acompanhando. E temos bastante gente acompanhando, Isso hein? é legal, isso é legal. O diálogo é muito importante, sempre bem-vindo para chegar ao esclarecimento. Sem dúvida. E tudo mais. É importante frisarmos essa lógica da educação que está sendo apresentada até o momento, porque a abordagem ela está sendo ampla. Sem não dúvida. Porque nós podemos falar, sim, de uma educação mais familiar, Sim. e onde dentro deste contexto existem figuras primordiais para o processo de socialização, é que enquanto a socióloga a gente vai usando os termos ali da área, não tem como. E a gente vai aprendendo. Então, a educação familiar que passa pelo processo de socialização. Sim. E tudo que está sendo apontado, que foi ali base para a nossa, que foi introdução para o nosso diálogo, diz respeito ao aspecto da cultura. Sim, Não é? sim. Tudo o que Bem vai lembrado. sendo, não é? Tudo que vai sendo ali ensinado, transmitido, a questão da leitura da Torá ou da Mezuzá, como foi apontado, tudo isso é um aspecto cultural que é abordado pela educação. Sim. E isso familiar e também aquela educação, mestre Ezequias, mais técnica, digamos Sim. assim. Chamamos de formal, pode ser assim também? É uma educação mais formal. Então ela passa ali pela lógica da cultura. Não tem como a gente separar esses aspectos. Né? É verdade. Tanto a cultura familiar, quanto Sim. a cultura, talvez, posso utilizar esse termo, científica, Sim. uma cultura mais científica, mas ambas estão presentes na vida do homem. E talvez esse seja o maior desafio, né? Sim. Dentro do processo educativo. A partir de qual momento eu devo me desfazer de certas crendices, né? Sim. Até que ponto tudo aquilo que meu pai e minha mãe ensinou eu posso levar majoritariamente para a minha vida, né? Sempre a gente deixa algumas coisas para trás, né? Eu lembro da época da colheita, né, em Israel, em que havia sempre os respigos, né? Eram obrigados a deixar, os plantadores, os farmers, como dizem em inglês, né? Eles eram obrigados, quando colhessem, ao deixar cair, fatalmente deixavam cair milho, enfim, qualquer gramíneo, arroz, enfim, feijão naquela época acho que não existia, mas enfim, trigo.
eles eles não podiam pegar. Deixava para que os mais necessitados pudessem se alimentar. Então, assim, nós sempre deixamos alguma coisa para trás. Isso faz parte da dialética, né? Sim. De Hegel, né? Muito bem. Então, olha que o papo aqui tá legal, né? Daqui a pouco a gente vai de música. Mas eu queria falar com o professor, aproveitando a sua nobre presença aqui, que porque não é sempre, né? Foi difícil. O homem é ocupado. Onde que você está, Felipe? Eu estou aqui agora resolvendo um problema, estou trabalhando, não estou visitando aqui. O homem é ocupado, hein? Coisa boa. Então, vamos aproveitar no máximo a sua presença aqui. Falando-se em sociologia e fazendo um estudo, né? Pelo menos tentando analisar a sociedade de forma mais detalhada, né? Nós não podemos deixar um nome de fora, que é um sociólogo. O senhor vai até, de repente, pedir até a sua ajuda aí para os nossos ouvintes aí pelo podcast, os nossos telespectadores. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí pro pessoal que já está curtindo bastante curtindo. Olha só, rapaz do céu, hein? Olha que legal, bacana mesmo a participação do pessoal aí. Eu vou falar daqui a pouco os nomes de vocês, deixa eu só concluir o raciocínio. Nós não podemos deixar de falar de Zygmunt Bauman, né? Sim, fato. Polonês, um professor que ele foi fugitivo, né? Ele foi um sobrevivente, né? Ao Holocausto, né? Sim. E ele passou a dar aulas e começou a fazer um estudo da sociedade. Conta um pouquinho pra gente, por favor, pro nosso telespectador, pro nosso ouvinte, sobre a biografia dele. Sim, sim. O Bauman, ele é um sociólogo que a gente trabalha dentro da área da sociologia como contemporâneo. Ah, né? Sim. É um sociólogo que tenta compreender as relações humanas a partir de uma lógica da transformação. A gente pode utilizar até esse termo. Né? Ele tem uma referência bacana sobre o Bauman, que todos os estudos, todas as influências sobre as quais ele se debruçou para poder fazer a análise da sociedade foram clássicos como o Weber, como Pierre Bourdieu, né? E Karl Marx também, né? Próprio Karl Marx, sociólogos que são conhecidos como clássicos. Sim, serviram como base ali para a interpretação da sociedade moderna. Exato. E uma peculiaridade, o que destaca o Bauman dentro dessa interpretação e o coloca no hall, digamos assim, desses sociólogos fundamentais para análise e estudo contemporâneo, é o fato dele fazer uma interpretação que coloca a sociedade como um espaço de contínua evolução. E nesse espaço de contínua evolução tem-se o que ele chama de uma metáfora da liquidez. Eu podia fazer uma associação aí ao darwinismo, não? Darwinismo social? A ideia de uma evolução contínua da sociedade, né? Mas, no caso, o Bauman, ele não parte deste pressuposto evolucionista no sentido darwinista. Certo. Mas a ideia de evolução, talvez aqui, caiba para a lógica de transformação. A sociedade se transforma continuamente. Sim, né? sim. Claro, sim. dependendo do contexto em que se faz a análise e se apresenta a interpretação, para alguns grupos será uma espécie de evolução, para outros, na verdade, é uma espécie de regressão. Mas o que Bauman é inegável é no fato de que ele apresenta uma sociedade que se individualiza a todo instante, a todo momento, e esse processo de individualização caracteriza a sociedade como um espaço da não continuidade. Rapaz, hoje a aula tá boa, hein? Ele deu aula em que universidade mesmo? Eu não me lembro agora. Ele deu aula, acho que na Suíça, né? Na Suíça, formou-se, né, enquanto sociólogo e, de alguma forma ali, ele foi apresentando esses aspectos e se destacou a nível mundial. Tinha algumas obras dele também, né? Eu trouxe uma aqui específica, que é uma das mais conhecidas aí. Sim. Modernidade Líquida, não sei se Mostra o pessoal aí, consegue acompanhar. Comigo a gente aqui mostra o negócio acontecendo aqui, ó. Aí, ó. Modernidade Líquida. Isso. Aí, ó. Essa foi uma das obras que o Bauman tem inúmeras análises e observações sobre a sociedade. Certo. Né? Todas dentro desse aspecto da liquidez, de uma sociedade que muda continuamente, que se transforma
em alta velocidade, em grande velocidade, mas aqui a obra que o destacou dentro do aspecto, inclusive acadêmico, foi essa daqui, a modernidade líquida. Muito bem. Ele escreveu alguma coisa também sobre o Holocausto, né? Porque Sim. ele foi vítima também, ele foi, na verdade, um sobrevivente, né? Sim, um sobrevivente. Além disso, por influência da filósofa também, Hannah Arendt, que é uma crítica com relação, que ela levanta críticas com relação à lógica do totalitarismo, até por conta dessa aproximação com a Arendt, ele faz uma análise também sobre o Holocausto e apresenta a interpretação que naquele instante, enquanto vítima, e isso que é legal para ele enquanto sociólogo, porque além de ter feito uma análise do processo histórico, sócio-histórico, digamos assim, ele viveu o momento e é isso que enriquece a interpretação que ele apresenta. E as obras dele, né? Ele conta das suas próprias experiências também, que ele sentiu na pele. Exato. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu quero mandar aqui um abraço para bastante gente, hein? Maria Eusidinha, Cláudio... você conhece Cláudio Paglia? Ei, nós, hein? Conheço a Valéria Paglia. Eita, nós. Verônica Gonzaga também, Maia. A Verônica, e tem mais gente. Tem mais gente aí, ó. Vera Morena, Olha lá, Adriana Fortunato. Isso, olha que Depois eu vou bacana. pedir para o nosso técnico, olha lá, Juliana Soares. Ó, tá vindo bastante gente, já tem muito mais gente que já curtiu enquanto a gente estava falando. Aos poucos nós vamos falando o seu nome aí, ok? Eu quero... e de música, uma música curtinha, eu vou pedir para o nosso técnico. E quando voltar, eu gostaria que o nosso sociólogo aqui, vamos aproveitar, né, mais uma vez aí a sua presença, falasse um pouquinho mais sobre o conceito de modernidade líquida. Nós vamos pegar alguns exemplos na sociedade, né, alguma coisa mais palpável aí para que você possa se identificar melhor. E vamos destrinchar esse assunto para desenvolver você enquanto pessoa, ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre uma comparação que eu quero pedir que o senhor faça entre a sociedade hoje que conhecemos como líquida, que o Ballmer que introduziu essa teoria, mas vamos colocar assim, pós-moderna, líquida, comparando-se com a Idade Média. Qual é a comparação que o senhor faz entre as instituições, as ideias? Olha, eu acho que vale a pena utilizar esse termo, que é um termo bastante atual, ou que serve para tentar compreender essa contemporaneidade. Flexibilização. Né? Os termos... É óbvio que quando a gente fala sobre o aspecto da educação, isso é muito amplo. Né? E enquanto sociólogo, essa lógica ampla, ela precisa ser minimizada. Então, vamos lá. Quando a gente fala de educação, falando sobre essa ideia da Idade Média, que tipo de educação? Né? Então, vamos falar sobre a familiar. Então, as tradições nas famílias eram muito fortes. Talvez seja até interessante retomar um conceito durkheimiano aqui para tentar falar sobre essa lógica, aquilo que trazia uma certa coesão, harmonia social, um tipo de sociedade que Durkheim definiu enquanto solidariedade mecânica. Então, nesse tipo de sociedade, as tradições familiares, as tradições culturais, uma espécie de consciência coletiva era muito maior. O senhor acha que existe um conflito muito grande de gerações dentro da família e ele tende a ficar mais enfático? Sim, eu acredito. Né? Conforme os processos sociais vão ocorrendo, e às vezes esses processos sociais nem são sentidos no seio familiar. Né? As coisas vão acontecendo, as transformações ocorrendo, e quando de repente você, enquanto pai, está lá em casa, você fala, rapaz, como é que meu filho está agindo assim? Por que ele está emitindo essa opinião? Por que está se posicionando desta forma? Aquele ditado, a quem que ele puxou? A quem que ele puxou? Nunca puxou o pai, sempre a mãe. Aí quando a mãe fala, não puxou a mim não, puxou o pai. Exato. Mas isso nada mais é do que reflexo dessas transformações sociais. Então, a sociedade, ela apresenta um modelo a ser seguido e que normalmente desentoa daquele padrão que é familiar.
Mas a lógica da Idade Média, então, era baseada assim, numa questão da tradição, aspecto da cultura. A tradição era sagrada, era um aspecto sagrado, né? E quem não herdasse aquela tradição era até excomungado da família. Exato, né? Era excluído. Né? Então, de alguma maneira, conforme o tempo foi passando, vai havendo uma espécie de flexibilização dentro desse conceito. Então, ainda baseando-me na lógica durkheimiana, a sociedade vai passando por um processo de individualização que, para Durkheim, ocorre por conta de uma divisão social do trabalho. Então, o aspecto do trabalho está ligado a essa ideia de processo de construção do indivíduo, e ali, né, os valores, o que se entende por mundo, vai, de alguma forma, se remodelando. Entendi. Se adaptando a esse contexto e, consequentemente, se flexibilizando. E a gente pode até usar a questão da dialética aí, né? Podemos. Síntese, como é que é? Síntese e antítese. Isso, você tem uma tese, uma tese, antítese ou antítese, né? E a síntese. E a síntese, que é o processo evolutivo da alma. Que Karl Marx vai discordar, é claro. Muito bem, muito bem. Que legal, que legal. Inclusive tem uma propositura aí do sociólogo Zelmar, que esteve com a gente aqui, nosso amigo. Ele falou... eu vou colocar aqui com as minhas palavras. Sim, foi bacana o comentário que ele fez, ele apresentou ali. Estava dizendo que quando Balmer surgiu com essa teoria, a sociedade em si, principalmente os meios de educação, já não atendiam às expectativas da sociedade. Então ele veio com essa nova teoria da modernidade líquida, né? E aí ele pergunta, com a educação, o que ela pode fazer para melhorar somente as bases da educação? Exato. A pergunta apresentada ali é uma pergunta fantástica, principalmente considerando a realidade que a gente vive. Nós acabamos de passar por um processo, né, professor, de consolidação, digamos assim, de uma nova base nacional comum curricular. Então, a partir desta base, a gente tem estabelecido... BNCC, né? Isso, BNCC. A gente tem estabelecido o que vai ser comum para todos. Certo. Né? E ali entra dentro do que está sendo apresentado. Por exemplo, vamos pensar no seguinte. Dentro do que foi apresentado enquanto questionamento, cabe a seguinte pergunta. Qual é o objetivo da educação? Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente tem que fechar um pouco mais isso. Certo. Não da educação enquanto educação familiar. Certo. Porque a educação familiar, ela diz respeito a um mundo privado, a um mundo particular. Sim. Onde cada família tem ali suas tendências, seus valores, sejam religiosos ou não. E ali, a partir dessa base moral, vai se apresentando e construindo a educação familiar. Mas a ideia, a proposta e o questionamento que eu estou fazendo aqui agora é com relação à ideia da escolarização. Então, qual é a função da educação nesse sentido? Se nós formos para uma base sociológica mais clássica, é preparar o indivíduo para o contexto social. Tanto é que o senhor fez me lembrar que a palavra escola no grego quer dizer relacionamento, né? Boa, exato. Muito é o lugar bem. da convivência, né? É o lugar da convivência, exato. E aí vem uma... Desculpa, professor. Não, tem problema. Daí, aqui essas ideias vão surgindo, né? Mas daí a importância do papel do educador. Porque ele nunca poderá deixar de existir. Ou seja, a tecnologia, por mais que ela venha somar, ela apenas vai ser administrada pelo educador, né? Essa relação. Ela será o instrumento. Ele vai ser um instrumento. Inclusive, nesses tempos que nós estamos vivendo, eu acho fantástico alguns colegas, né, de profissão ali, ficam receiosos. Puxa, olha só, e agora? Como Vou perder meu espaço? Vou perder meu espaço. Na verdade, parece-me, né, que, eu posso estar errado, claro, que este momento deixou claro, revelou ou acentuou, sim, né, ainda mais que o educador é um pilar fundamental no processo de educação. E eu diria uma coisa... De aprendizagem, de ensino-aprendizagem, sim, né? Professor, eu diria uma coisa, que o senhor também agora está vivendo essa realidade. Eu estou dando aula online, né? E o professor também. Sim, exato. E os pais agora estão nos vendo, né? Estão vendo a nossa dinâmica, vendo o nosso atuar. Claro que todo pai e mãe que se preza sabe que o papel do educador é fundamental, é uma parceria com as famílias.
mas está vendo a dinâmica do trabalho, o quão difícil é prazeroso, sim, mas precisa realmente desse instrumento chamado professor, né? E essa educação aí para tempos líquidos que a gente está vivendo, né? Agora, por favor, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. Nós falamos sobre família, né? Claro. Fizemos a comparação aí da idade moderna, em que eu diria que assim, o soldado só era considerado importante para o reino se ele estivesse nas fileiras do exército. Caso contrário, ele não teria função. não teria né? função. Hoje em dia, com essa questão da liquidez, começando pela democracia, né? O soldado, o indivíduo, né? Eu digo o soldado como o professor, o engenheiro, o próprio soldado mesmo, qualquer profissional, ele tem lá os seus direitos e garantias fundamentais, principalmente sagrado no artigo 5º da Constituição brasileira, né? Verdade. Nas sociedades democráticas. Mas aí, hoje, esta liquidez, ela acaba colocando esse indivíduo numa posição meio que de contraste. Por mais que ele seja, de certa forma, alvo, ou ele esteja na vitrine das relações sociais, mas ele também passa a ser um pouco descartável, né? Porque as coisas vão e voltam. Você faz uma amizade hoje aqui, para você desfazer uma amizade presencial teria que ser algo muito agravante, umas reincidências, tem a questão do perdão, da desculpa, mas pela internet não. Se você não gosta do colega, se ele postou alguma coisa, você vai lá, bloqueia ele. Bloqueia, deleta, desfaz a amizade, deixa de seguir. Modernidade líquida tem isso também, né? Tem também. As relações sociais são afetadas nesse sentido e, consequentemente, profissionais, afetivas. Tem uma questão fantástica dentro deste processo. Antes de você esquecer, você não vai esquecer, falar. você não vai esquecer. Antes de você falar, eu me lembro aqui meu amigo Nani, aqui, o nosso técnico, ele já bloqueou um monte de gente. Já bloqueou, não, Nani? Bloqueou um monte de gente já. Mas é assim brincadeiras mesmo, à parte, né? A sociedade é marcada pelo movimento. É aquela velha máxima, a fila anda. A fila anda. Continuando, professor. Mas olha só, a ideia central do Bauman aqui dentro desse aspecto, inclusive da presença da própria tecnologia no processo educativo, não só da profissão de docente, né, mas também, por exemplo, de um pai que está à distância, está fazendo uma viagem a trabalho e ele monitorar o filho. Isso, e ele faz uma ligação de vídeo, ele pode acessar um aplicativo da escola e tudo isso continuar o acompanhamento dentro do processo de construção da educação da criança, do adolescente, enfim. E é o seguinte, liquidez é movimento. Não é nada estanque, né? Nada. Esse movimento social gera nas pessoas. Aí Bauman ele vai discutir outros aspectos também, como ele vai apresentar uma certa preocupação com relação a essa ideia, porque antes a tradição familiar ou a tradição cultural amparava as famílias. E agora, o que se tem? O que se tem é um anseio contínuo por mudança, por novidade. As pessoas nunca estão satisfeitas. Daí vem insatisfação, ansiedade, frustração, depressão. Exatamente. Daí surgem todas essas questões de ordem aí socioemocional, digamos assim. Isso é bacana nós dialogarmos, porque está relacionado ao processo educativo. Agora, o que é interessante a gente notar, meu mestre, que a crítica de Bauman, ela tem validade principalmente quando nós consideramos uma realidade do professor em sala de aula. Sim. O senhor apontou há pouco agora, falando sobre o professor, qual que vai ser o desafio que ele vai enfrentar, que ele vai encontrar. Eu vejo, por conta dessa liquidez, dessa sociedade em constante mudança, que o educador, seja ele da família, ou o próprio professor, o educador profissional, ele precisa estar atento a todo instante para essas mudanças. Porque o educador, ele além de apontar ali caminhos técnicos, caminhos morais, ele é um orientador. Orientador ou facilitador, né? Ou facilitador. Sabe o que me lembra aqui? Antes de falar o que me lembra, eu só quero mandar um abraço para Verônica Gonzaga, para a N. Guedes, Carolina Araújo. Sim. A Verônica diz ali, na verdade a tecnologia veio para somar
como mais um método, uma ferramenta. Foi aquilo que nós Sim, dizemos, né? verdade. A N Guedes manda um abraço. Boa noite, Felipe. A paz do Senhor, olha lá. Ah lá, Eita, boa noite, nós, hein? boa noite, N. Deus abençoe você. Agora, o que me lembra... Permita dar um abraço aqui também, ali Quem? para Carolina Araújo, um abraço para a Natália também, professora Natália. Coisa um abraço, boa, hein? bacana. Compartilha aí, viu, pessoal? A programação vai ficar gravada no nosso canal também. Agora, você me fez lembrar, me fez fazer uma associação, que nesse versículo que nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras, quando a sociedade hebraica exigia conhecimento até os 13, 14 anos, o ritual de passagem para a sociedade do menino, da criança hebraica, Sim. exigia conhecimento ao deitar, ao levantar, tinha o mezuzá que colocava na porta, antes da alimentação, após, ou seja, é um tipo também de conectividade com a informação. Ela só não tinha os métodos ou os meios que nós temos hoje, né? Seria isso também um tipo de liquidez, mas aquela moda, ou não dá para comparar? Olha, eu acredito que a ideia de liquidez do Bauman já não entra dentro dessa questão. Entra, não entra. Por isso é bom conversar com um sociólogo, né? Porque de alguma forma a preocupação do povo judeu aqui, a apresentação bíblica lida lá introdutoriamente, é uma preocupação com a tradição. Com a tradição. Aliás, o Isso. professor Felipe, desculpa, ele também é formado em teologia, Sim, pelo sim. Mackenzie lá, né? Isso. Falar em Mackenzie, quero mandar um abraço para o doutor Robson Bacana. Garcês, doutor, pós-doutor, inclusive professor do Mackenzie por muitos anos. Oh, bacana. Meu amigo, Deus abençoe. Logo, logo ele vai estar aqui com a gente também, falando sobre assuntos especiais. Poxa, que fantástico. E que honra estar aqui, então. Então, tá. Só pessoas excepcionais aqui. Poxa, que bacana. Você é gente honrado. boa, rapaz. Então, mestre, então a lógica ali é da tradição. Ah, E o sim. Bauman, ele já está fazendo uma análise, uma interpretação Macro, né? macro e distante, onde a tradição já deixa de ser sagrada. A tradição ela é profanada. Essa é a Certo. lógica do Bauman, né? Quando ele faz essa interpretação da modernidade líquida. E essa profanação, ela vem justamente pela exponenciação. Se você pega aquela tradição, que é algo mais voltada a um reduto, voltada a um recanto, aos rincões da sociedade, Sim. aí, e você torna isso plural e conhecido de maneira ampla, é o tipo de profanação, porque ela vai perder a sua originalidade, né? Fato, concordo. Você está tirando ela de um contexto. Isso. E ao fazer isso, você está profanando. Profanando. Exato. Daí vem também um correlativo com professor, ou seja, aquilo que você pega aquele conhecimento e você manda para frente, você exato. expõe aquilo ali. Poxa vida, Pô, bacana. acho que eu seria um bom aluno seu, viu? Oxe, e eu seria seu, meu mestre. Que é isso, meu mestre? Muito bem, então nós falamos aqui sobre as instituições, a comparação entre a Idade Média e os tempos pós-modernos ou líquidos, né? Que esse termo, liquidez, esse termo está sendo muito recorrente nas universidades, nos bancos acadêmicos. Também falamos aqui um pouco sobre a família, né? Falamos sobre o papel do profissional, né? No caso, docente, que isso passa. Posso citar uma coisa com relação a essa questão? Tem tempo? Claro, temos tempinho ainda. Qualquer coisa o Nani desconta do meu. Mas olha só uma questão rápida dentro dessa questão da família, porque a gente está abordando um aspecto, né, que é a lógica da educação. Mas eu acho que concomitantemente existe o processo de mudança do conceito de família e que vai influenciar nessa lógica. Então, antes você tinha uma família mais tradicional, onde, por exemplo, o divórcio era extremamente proibido. Era um escândalo, gigantesco. Né? E hoje não. Hoje você tem uma família, digamos assim, híbrida. Né? Isso. Você tem o marido, a esposa, os enteados. Né? Então, ou seja... É a questão da homossexualidade também. Também tem a questão da homossexualidade. Sim. Então, são aspectos de núcleos familiares que vão influenciar dentro da questão da educação. Sim. Né? E aí A visão de mundo, né? Muda. A interpretação né, que essa pessoa tem sobre a realidade vai conduzir ali, né, vai ser o fio condutor desse aspecto do que é necessário transmitir, apresentar a semente ao filho, ao enteado e assim por diante, né? E o professor,
alguns, não sei se sociólogos também, mas alguns pensadores criticam esse pensamento. Mas não caberia dizer também que o ser humano não é só fruto do meio, mas também ele modifica o meio em que ele atua? Sim, claro, com certeza. Isso vale muito a pena considerar. Afinal de contas, isso é uma lógica weberiana também. Nossa, que influenciou o Bauman, né? Que influenciou o Bauman. Então, inclusive, o Weber valoriza muito mais as ações dos indivíduos, as ações sociais, do que a influência da sociedade sobre esse indivíduo. Ele parte do pressuposto do indivíduo. Só existe sociedade por causa do indivíduo. Por causa do indivíduo. Porque ela é um conjunto, né, exatamente, de indivíduos. Mas ele não nega o fato de que esse indivíduo que forma a sociedade também é influenciado por ela. É um ciclo assim, né? Cíclico, né? É cíclico. Acaba caindo na dialética. Não tem como. Não tem como fugir. A dialética é algo hegeliano. É fantástico. Agora eu queria terminar esse programa, que pena por conta do bate-papo, tá muito bom. Bacana, mas vai ficar gravado, os ouvintes aí, eu também, quem está ouvindo Sim. pelo podcast, pode compartilhar aí no WhatsApp. Legal. Eu gostaria, né, que se o senhor pudesse nos passar um retrato, aquilo que o senhor consegue visualizar a partir de agora, sob essa tese da liquidez, a escola. A escola, eu digo, a infraestrutura, o modelo. Como que o senhor vê isso? Porque agora a tecnologia veio para ficar. Uhum. Foi acelerado pelo menos 5 anos aí, segundo os estudiosos. Sim. Aí agora, aluno vai para a escola, pode não ir todo dia, vai ter aula híbrida ou vai fazer só de casa, e a convivência, espaço escolar, e essas questões dessas doenças psicológicas por tanto isolamento, como que o senhor veria isso? Sim. Olha, eu vejo que daqui para frente, mais do que nunca, o corpo docente, seja ele de qual região for, será parte fundamental nesse processo de construção ou reconstrução. Sim. Né? De alguma forma, a educação vai ser pensada, repensada, e eu, professor, o meu amigo aqui, Ezequias, professor, nós faremos parte desse processo. E eu entendo que, de alguma maneira, não tem como fugir disso, a sociedade precisará entender que a educação só acontece a partir de uma relação estabelecida, tá? Olha só, eu não sei se eu vou conseguir me fazer claro, mas vou expor, tá? Professor, qualquer coisa você me ajuda. Olha só. Que isso, vamos lá. Em termos pedagógicos, a gente pode, né, fazer ali algumas leituras. A professor Felipe é sociólogo, mas em termos pedagógicos, eu poderia dizer que acredito piamente na interpretação de Paulo Freire. Né? Uhum. Paulo Freire foi um excelente educador e apresentou uma metodologia fantástica. Nos últimos tempos, críticas bastante acentuadas contra ele têm sido apresentadas ao sistema e tudo mais. Uhum. Críticas com as quais eu posso até concordar, desde que colocadas de forma mais equilibrada. Mais honesta. Mais honesta. Por exemplo, o Paulo Freire, ele valoriza muito a participação do aluno, do discente. Como protagonista, né, do Isso. Além de protagonizar o processo, o aluno também vai ser importante dentro deste aspecto de construção. Tá? E, de alguma forma, as pessoas não compreendem que hoje a sociedade mudou. A educação, ela tem qual objetivo? É preparar para o mercado de trabalho? O que se espera, né, da escola? Então, essa reflexão é que é importante para daqui para frente. Eu acho que isso vai mudar, hein? Eu acho que já está mudando, porque como é uma liquidez, sim, você não vai se preparar só para um mercado de trabalho que está em evolução. Sim. A educação, eu acho que ela volta a ser entendida como os gregos a conceberam, para a vida. Para a vida, né? Ok. Para a vida. Rapaz, pena que o nosso tempo já acabou. Uma pena. Só vi ali o rapaz ali. O nosso tempo já acabou, mas assim, e a tecnologia, né, terminando, ela veio trazer o aluno novamente como centro. Veio, fato. E veio trazer mais desenvoltura para que ele possa ser mais autônomo. Concordo plenamente. Esse aspecto está mais presente agora do que antes. E ele vai consultar o professor vai ser intermediador, o seu experiente que vai colocar aquela teoria na prática, vai ajudá-lo a conduzir. Infelizmente, imposto, né, por uma realidade imposta, sim, que vai exigir uma adaptação muito mais rápida, né, deste corpo discente.
mas que é realidade. Ponto, tá aí. É assim que está acontecendo. É algo posto. Gente, foi muito bom ter vocês aqui. Bastante gente aí dando alô. Ó. O Luciana Paglia, a família Paglia em peso aí, hein? Olha só, Vânia. Um beijo para Luciana Paglia, Eduardo. A amada esposa. Oh, coisa linda, hein? Ó, não pode deixar, senão que vai dormir no sofá, hein, rapaz? Tá na audiência. Tá certo. Deus abençoe para você, Luciana. Gente, foi muito bom, uma honra, professor Felipe Paglia, meu amigo de alguns anos já. Meu prazer foi meu mestre. Trabalhamos juntos já, né? Sim. Hoje estamos em instituições diferentes, mas a amizade continua. Claro, com certeza, meu mestre. Pode ter certeza que eu aprendi muito contigo. Ah, que é isso? Que é? Pelo amor de Deus, não fala isso. Depois dessa aula que o senhor deu. Que isso. Mas, gente, olha, compartilhe essa programação. Eu disse para vocês que sempre vou estar trazendo pessoas aqui de diferentes segmentos, tá? Com essa pandemia a gente não pode trazer todo mundo, tá? A gente está mantendo distanciamento aqui, nós temos aqui álcool gel, máscara, eu trouxe minha máscara, ele também trouxe a máscara dele. A máscara tá aqui, tá aqui, pessoal, né? aqui, ó, tá tudo aqui, certo? Mas foi muito bom ter vocês aí. Na próxima programação, eu vou avisar pelas redes sociais, ou teremos mais um convidado, ou traremos aqui um assunto de um pensador, seja filósofo, seja um literato, sob sempre um ponto de vista cristão. Você não é obrigado a concordar com essas nossas falas, com toda a nossa visão, mas é assim que funciona o melhoramento do ser humano na experiência humana. Até a próxima, Deus abençoe vocês, vamos em frente!